Um novo mundo está em constante ligação, tudo está em constante movimento e as tecnologias que fazem parte deste novo mundo são únicas. A fibra ótica vem até você para facilitar e tornar muito mais eficiente sua ligação com o que você quer ou com o que você precisa. É composta por um núcleo, revestimento e por uma capa protetora, o que garante estabilidade e qualidade ao baixar seus dados ou emiti-los pela internet. Assim, a Data Center traz até você este sistema moderno que vem para solucionar seu problema com rapidez, modernidade e segurança. Data Center, com planos a partir de R$ 45. Não perca, em cima do Banco do Brasil. Fone 3358-5235. Eu estou sentindo assim, eu sinto, converso com muita gente, percebo que muita gente também está sentindo assim também, que é uma campanha a âmbito nacional, talvez de mais baixo nível da história do Brasil, como dizer aquilo. Realmente é uma campanha de que não está se discutindo as ideias, os planos, a forma como se vai se governar, e sim de agressões. Então, assim, você roubou, não, você também roubou, não, mas você também fez isso, não, mas eu não fiz, não, mas você também faz, me entendeu? Parece assim uma coisa que não tem nada de importante para se discutir. Eu fico muito triste com isso, realmente fico muito triste. E torcendo porque acabe logo. Eu acho que eu não aguento mais isso aí, acho que tem muita gente pedindo para que acabe o quanto mais rápido, melhor isso aí. E eu estava vendo, né, Ney, essa situação é uma situação que, esse sentimento, né, nós falamos a semana passada e continuamos batendo sempre na mesma tecla, né? As coisas não mudaram, né? Não, o sentimento eu acho que ficou pior ainda, porque eu acho que baixou mais ainda nos últimos dias aí. Eu não assisti os últimos debates, mas as informações de quem assistiu, que me disse assim, é que baixou mais ainda, agora é só agressão mesmo. É guerra agora. É guerra mesmo, e uma guerra ideológica, né? Eu confesso que eu assisti o debate, eu acho que foi quarta-feira no SBT. Eu acho que esse foi o pior de todos, assim. Os dois pareciam um ringue, sabe? Impressionante as agressões, assim, dos dois lados, assim. Eu acho que esse foi dos debates que eu assisti, foi o pior. Depois parece que eu acho que eles sentiram que eles exageraram na dose e os dois candidatos acalmaram, e daí no debate, acho que da Record, que tinha domingo de noite, tinha umas pegadas, mas estava mais tranquilo, mas do SBT estava raivoso. Mas teve alguma coisa nova? Rogério, você que acompanha os debates aí, eu confesso para você que eu não vi nenhum nem outro, não assisti. Tem algo assim de novo? Não, sempre as mesmas coisas. O Aécio falando da Petrobras, a Dilma falando do Mensalão Tucano, aquelas coisas de sempre. As mesmas coisas, nenhum fato novo, nada. O fato novo que há, pelo menos a meu ver, é essa questão que envolve o ex-senador Sérgio Guerra, que era coordenador da campanha do Alckmin em 2006 e do Serra em 2010, que o Doleiro também diz que ele estava envolvido e recebeu recurso financeiro da Petrobras também. Eu acho que esse é um fato novo e até a Dilma também está usando isso. E até já vou colocar minha opinião, eu acho que esse tipo de investigação, eu acho que não deveria ser pública, principalmente quando há delação premiada, essas coisas, porque eu acho que vira um ativismo assim tão grande que você não sabe, na verdade, o que é verdade, o que não é verdade, você não tem acesso, a imprensa, ela noticia como ela quer, picoteado, você não sabe se há uma responsabilidade em cima disso. Eu digo para os dois lados, não é para um lado só, em favor de um, em favor de outro, ou contra um ou contra outro. Eu acho que é muito prejudicial isso, né? Porque você acaba aqui não sabendo o que é verdade, o que não é verdade, e o que é relevante e o que não é relevante dentro, por exemplo, essa questão do senador que já é falecido e que agora surgiu que ele também recebeu o dinheiro da Petrobras. Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Até que ponto isso tem um cunho de fundamento para que se reflita numa eleição, né? Eu concordo com vocês também com relação aos debates, na verdade, uma baixaria velha violenta, né, onde muito pouco de proposta e bastante agressão e bastante ataque de um lado e de outro. Laura Helena. Olha, o que mudou para mim foi a invasão, porque você entra numa rede social, você não quer mais, se desliga, né?
Mas os telefones celulares foram invadidos também por SMS e WhatsApp, então, assim, pérolas e mais pérolas. E eu acho que perdemos perdemos muito o controle disso, né? Essa semana foi assim uma avalanche de mensagens e o WhatsApp está enlouquecido. Eu acho que quando chega a esse ponto, você desligando o aparelho e ainda quando você ligar, está tudo ali, é um desrespeito, né? Não perderam, uma verdadeira como invasão. diria minha avó, perderam a linha e o carretel junto, né? Eu vejo assim, pessoal, que com relação a esse aspecto aí, eu digo, não é que a gente não tem como não falar, né? Mas eu acho que o sentimento aqui é unânime, e essa unanimidade eu tenho certeza que não é burra, Rogério. Quando nós falamos que nós estamos cansados, Ney, nós estamos sob um aspecto importante, decepcionados com tudo que aconteceu, não era isso que nós gostaríamos, não é, que acontecesse numa eleição para o nosso maior mandatário, ou a nossa maior mandatária, ou um ou outro, né, sem definir por gênero. E me parece, Rogério, que também isso refletiu durante toda a campanha, também aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, e continua, né, com estratégias de os marqueteiros, estratégias de campanha, a gente sabe que é assim que funciona. E tivemos essa semana também aqui, eu queria colocar para os senhores telespectadores, nossos ouvintes nesse momento, telespectadores depois do multimídia, que nós tivemos a entrevista da senadora Ana Amélia, né, essa semana, né, Laura? Tivemos uma entrevista, não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar aí a impressão que vocês tiveram, não sei. Eu não escutei, não. Falou pro Ademar na Lagoa FM. Falou aqui na Lagoa FM. Isso. E não sei se tu viu, Rogério. E daí, qual é a tua leitura, Rogério? Assim, não, eu acho que ela... Não é questão de explicação, né? Sim, é questão de... Não, acho que ela colocou que ela se sentiu prejudicada em razão daquela colocação que teriam feito, que ela teria trabalhado, que ela teria prestado serviço ao Senado e que ela não teria, e a impressão que me deu na entrevista dela é que ela está bastante magoada com o governador Tarso Genro, né, digamos assim, com o pessoal que fez essa denúncia. A impressão que me dá é que ela está muito chateada. E ela colocou que ela desempenhava as funções dela fora do horário, enquanto ela prestava serviço à RBS. Ela conseguia dar esse atendimento para o Senado, que esse era o procedimento há 30 anos atrás. Eu ouvi a entrevista dela. Não sei se os colegas... Eu vi uma pequena parte, porque eu estava fazendo outros afazeres e ouvi pequena parte. Mas você falando, Rogério, fica muito claro isso aqui, uma coisa que preocupa um pouco a gente, né? Porque qual é a função do senador? Tem muita gente que não sabe qual é a função do senador. A função do senador não é para coisas pequenas, a função do senador é para coisas grandes. A função de um senador, principalmente, é defender o Estado do Rio Grande do Sul. No caso, ela defender o Estado. E aí isso não vai acontecer porque tudo indica que o Tarso não vai ganhar. Mas se o Tarso ganhar, fica uma situação bem difícil para o Tarso, principalmente, e para nós gaúchos. Porque será que ela iria a favor de projetos grandes? Eu acho que ela não iria levar isso para o lado pessoal, porque se levar para o lado pessoal... Aí fica difícil, dependendo de quem ganha no Rio Grande do Sul. Eu acredito que não vai ser, acredito que vai ser o Sartori, aí está tudo em casa, aí está tudo resolvido, mas se por um acaso fosse o Tarso, eu acho que daí ficaria... Você acha, Ney, que é possível, e isso é só uma pergunta, pode ser até ingênua, mas na tua visão, você acha que a questão pessoal como é que a gente sobreporia? É isso? Não, eu acredito uma questão maior, que será que as pessoas... Que não, e nem ela é pequena a esse ponto também, né? Mas sempre fica alguma coisa, alguma ferpa sempre sobra, né? Alguma coisa sempre respinga, mesmo que a pessoa não queira, porque eu sou capaz de dizer, até por ter participado de várias eleições, que nenhuma campanha eleitoral... de nenhuma campanha eleitoral, nenhum candidato sai sem uma rusga, sem uma mágoa, sem uma dor, né? Eu sou capaz de dizer até que é um processo meio natural, porque infelizmente
acontecem os ataques de uma forma ou de outra, muitas vezes não diretamente pelo candidato, mas por pessoas da campanha, ou, como diz o Vitor Hugo, pelos marqueteiros que tentam, de qualquer forma, reverter situações, né? E no caso da Ana Amélia, acabaram, de uma forma ou de outra, revertendo uma situação que era bastante positiva para ela. Mas eu acho que ela deve agora esquecer, deixar de lado isso. Eu acho que a conduta dela como pessoa é peculiar no Estado e no Brasil e em Lagoa Vermelha. Todo mundo a conhece, sabe que ela tem muito serviço a prestar ainda para o Rio Grande do Sul, para Lagoa Vermelha e para o Brasil, e focar nesses 4 anos aí, esquecer. Eleição tem um vencedor e 2, 3, 4, 5, 10, 15 perdedores. É assim, ninguém pode ganhar. Todo mundo não vai ganhar, né? É um só que vence. E eleição é uma coisa extremamente, principalmente para cargos do alto escalão, como a gente diz, são eleições extremamente acirradas e de peculiaridades que qualquer coisinha pode mudar o rumo da vitória para um ou para outro, né? Então, eu acho que aqueles que perdem não são perdedores. Também são vencedores porque colocaram o seu nome à disposição e participaram de um processo democrático que está posto no Brasil, no Estado e, enfim, em Lagoa Vermelha, quando acontece a nível municipal. O que tem que fazer é saber que teve vários votos a favor, né? Fez uma mais campanha, de 10 mil, mais né? de 10 mil aqui em Lagoa Vermelha, e no Estado uma expressiva votação, mesmo que tenha ficado em terceiro. Acho que isso não é demérito de ninguém, e eu acho que focar lá a nível federal para tentar construir um país melhor, um Estado do Rio Grande do Sul melhor, independente de quem seja o governador, e também focar aqui para as grandes questões que a nossa região de Lagoa Vermelha precisa, como a BR-470 de Lagoa Vermelha até Nova Prata, e outras questões mais aí que nós sabemos e temos certeza que a senadora pode dar a sua contribuição de extrema importância para que isso venha a se concretizar. E vocês vejam bem como numa eleição as coisas assim são tão sutis assim que eu não sei se vocês obviamente que vocês estão lembrados, muito melhor do que eu, mas na eleição de 89 para a presidência do Brasil, você já até ouvia uma fotografia, Ney, da cédula. Era uma cédula que não tinha fim, né? Era 20 e poucos candidatos, não sei se vocês lembram. O Júnior não era nem nascido ainda, mas nós aqui todos votamos e tinha que... Exatamente, né? Que daí era o sorteio, daí para ver quem era o primeiro, sim, quem era e tal. E eu me lembro que no último debate, que daí foi para a disputa, foi o Lula e o Collor, né? Exatamente, o Lula e o Collor. E daí o Lula, de certa forma, estava surpreendendo, né? Porque surpreendeu porque deixou o Brizola para trás, né? Que era o esperado, que seria... E aí depois o Brizola acabou apoiando o Lula, enfim, que talvez na oportunidade ainda existia algum aspecto ideológico. E aí, eu não sei se vocês lembram que naquela semana derradeira da campanha surgiu uma situação de uma filha do Lula que não era reconhecida. É isso, Rogério? Sim, eles usaram uma gravação, né, onde ela tentaram colocar que ele tinha essa filha. Não teria reconhecido, ou teria algum conflito. E aquilo foi decisivo. Será que foi? Não, me parece, eu não sei, vocês podem até... pelo que eu lembre, assim, talvez não fosse isso que fosse definir, mas, enfim, me parece que na época, não sei, Ney, se você lembra... Claro que lembro. Que teve um peso muito forte, né? Eles dizem também que o que pendeu para que o Lula perdesse aquela eleição teria sido uma edição que teriam feito de um debate no Jornal Nacional no outro dia, na véspera da eleição, que aquilo teria determinado a perda da eleição por parte do Lula. Não sei, mas... Eu não lembro disso. Eu acho que os fatos, eles são... tem fatos que marcam, tem fatos que não marcam, né? Por exemplo, a meu ver, posso estar tremendamente enganado, nem sou o rei da verdade para afirmar uma coisa com absoluta certeza. Mas eu acho que esse fato da Ana Amélia e a demora que ela teve, por exemplo, para explicar uma coisa que, para mim, é natural ter acontecido, e às vezes até acontece até hoje, muito embora hoje já se tenha uma forma diferente que não tinha na época. Por exemplo, a questão do nepotismo, a questão desse duplo cargo, essas coisas assim. Hoje é um pouco mais... um pouco diferente, enfim, essa questão, mas eu acho que é uma coisa que pesou
contra ela, porque ela batia muito nessa questão do CC, que tem que reduzir, e a sociedade, a meu ver, ela tem uma dificuldade muito grande de dirimir o que é verdade e o que não é. Por exemplo, a questão do que aconteceu também com a Ana Amélia do inventário, que a gente sabe, a gente que trabalha no dia a dia sabe que para um bem passar para o teu nome de um inventário demora 2, 3, 4, 5, às vezes até 10, 20 anos. Né? Depende de quando saiu o formal de partilha, né? Abre hoje, sai o formal de partilha, daqui 20 anos é que vai ir para o teu nome aquele bem. Mas a sociedade não tem essa percepção para avaliar esse conhecimento, para avaliar se isso é um fato que é errado ou que está certo e como funciona para... Então, às vezes, acaba indo contra uma pessoa uma coisa que, na verdade, não tem nada a ver e que é correta. Está como posta, que nem esse caso do inventário. Né? E vocês vejam bem, e esse ponto que eu quis puxar para vocês, e lembrei de 89, é porque nós tivemos um episódio, Ney e Laura, nós tivemos um episódio que ontem o Sartori falou sobre o piso dos professores, e sei lá qual é que foi a intenção que ele teve, né, na gravação, mas enfim ele vinculou o piso a um piso numa loja, né, para comprar um piso, né? E o Rogério lembrou aqui também num outro episódio, né, de uma ex-governadora nossa que disse que o piso dela era aquecido, né? Era o piso na escola, numa charge, o piso na escola, a escola nem piso tinha, né? Eu acho que isso pode complicar a eleição dele. E digo mais, agora que vocês falaram, não sei se vocês lembram, acho que foi em 1988 que o Fernando Henrique era candidato a prefeito de São Paulo e era líder. Inclusive tirou uma fotografia já sentado no gabinete na véspera da eleição. Porque na cadeira. E o Jânio Quadros fez o crime, assumiu e foi lá e passou. Pegou uma... Vocês talvez não conheçam aquelas bombinhas de flit, eu acho que foi, né? Não, eu conheço a bombinha, claro. De flit e passou a bombinha de flit na cadeira para desinfetar? Para desinfetar, para ele sentar. Então, acho que em eleição a gente nunca pode... digamos assim, não ganha na véspera? Não ganha na véspera, nem é como jogo de futebol. Eu acho que está bem direcionada, mas talvez uma pequena bobagem, uma declaração mal feita pode colocar tudo a perder. Isso me lembra o que o Ronaldo Santini disse na entrevista dele, que a eleição se ganha ali na urna, não adianta. A eleição se ganha depois do último voto contado. Depois do último voto contado. E até vou dar um exemplo, que agora a gente pode falar, né? Antes a gente ficava naquela... por conta da lei eleitoral, ele, enquanto não fechou a votação 100%, ele pedia para todo mundo esperar. Porque, na verdade, principalmente eleição nas proporcionais, tem que fazer cálculo, uma coisinha, um voto, 100 voto, muda quem está eleito, né? Então... E tu veja só, o Rogério é a nossa enciclopédia aqui, política, aqui, lembrou do Jânio Quadros, tia. E tu veja só, o Jânio Quadros, eu não lembrava disso, Rogério. Eu não lembrava desse episódio em 88, até porque 88 eu não sei se me lembro se eu já estava caminhando em 88, acho que tá. Mas em 88, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Jânio Quadros era candidato a prefeito de São Paulo, ganhou a eleição, e inclusive ganhou a eleição, assumiu, pendurou na porta do gabinete um par de chuteiras e disse assim, tá pendurada a chuteira, não sou mais candidato a nada. Ele fez isso também, o Jânio era uma figura. Não, ele foi folclórico. Ele era folclórico. E aí depois daquilo ele acho que não se candidatou mais nada. E o Jânio foi protagonista, né, dos episódios mais... Aquele da vassoura, né? Né? A campanha dele, eu não lembro, mas vejo contar, né? Não, claro. Enfim, da vassoura, não, ele era uma figura. Tinha um professor meu que disse que assistiu um comício em Porto Alegre, que ele disse assim que ele tinha certeza que era o maior orador que o Brasil já teve. Ele tinha uma capacidade de persuasão sobre as massas, daquela coisa incrível, né? Quando ele falava, não voava uma mosca, entende? Todo mundo... E eu não sei se é porque às vezes a gente fala alguma coisa e às vezes não é, mas tem uma história que conta que o Jânio Quadros tinha um deputado que fazia oposição a ele, e o Jânio Quadros estava fazendo um discurso e o cara chamou ele de purgante.
o senhor é um purgante. E ele disse assim, o senhor é o efeito do purgante. Na hora, ele era- capacidade, Tem que ter né? Ele, Tem algumas pessoas que têm assim uma capacidade Na hora, né? que é Na hora. incrível, né? Na hora ele respondeu. e aquela outra, o Incrível. cara chegou para ele, o senhor está bebendo, bom, sabe, né? Aquela que ficou, eu bebo porque é líquido, não fosse sólido, comê-lo ia. Né? Não, essa capacidade dessa. Agora, se for ver assim, né, a gente pensa assim em técnico da seleção brasileira, né? Nós nos últimos 200 anos nós tivemos 3 técnicos mais ou menos. Agora, se for ver os políticos, Rogério Grigol, nos últimos 450 São também os não. Mas mesmo assim vamos fazer um intervalo, apesar disso, viu? 21 horas e 32 minutos, vamos dar um pequeno break no nosso Roda e Conversa e já retornamos.